Eu quero trazer à tribuna hoje é um assunto de saúde pública, uma questão muito grave que está acontecendo aqui na nossa cidade e onde está tendo muito desencontro de informação e, ao mesmo tempo, muito mito, muito preconceito, que é a questão da esporotricose, que é uma doença fúngica, que é considerado uma zoonose e que está se alastrando aqui na nossa cidade de Manaus pela primeira vez. Nós já temos 4 casos confirmados pela vigilância sanitária da Prefeitura de Manaus e que nós já temos 22 casos em suspeita. E é uma doença nova, que não é da nossa região, não é característica daqui e que as pessoas ainda não têm acesso à informação correta. E dentro disso, eu resolvi trazer à tribuna, porque acho importante a disseminação dessa informação e também dizer que se nós não cuidarmos dessa doença, ela vai se alastrar por Manaus e ela vai se alastrar pelo estado como um todo. E quando ela ultrapassar as barreiras e chegar ao interior, nós teremos problema muito grave para os municípios, para a população e para o nosso estado, né? Então, tendo em vista que nós fazemos parte da CAAMA, na qual eu sou presidente, que é a Comissão de Meio Ambiente e Proteção dos Animais, eu tenho que vir aqui para falar da questão da saúde humana, mas também falar da saúde animal e das questões ambientais em torno disso. Essa doença, as pessoas estão disseminando como se o grande vilão fosse o felino, o gato. Só que não é o gato o responsável por essa doença. Não é ele o causador dessa doença que deve ser punido. E por isso as pessoas estão abandonando os seus animais ou não estão proporcionando o tratamento adequado. Só que esse abandono e não tratar de forma adequada gera diretamente um problema para a nossa saúde humana, para a saúde humana de toda a nossa população. E eu vou explicar o que é essa doença. A esporotricose, ela é uma micose causada por um fungo que ele vive naturalmente no solo, ele vive nas plantas e que, nesse contexto, ele utiliza o gato e os cães e até os seres humanos como transmissores da doença, né? Então, por ter ali um contato direto com o solo, qualquer um desses agentes, eles podem ser transmissores. E aí esse fungo, ele pode ser transmitido ao gato e às pessoas pelo contato com materiais contaminados. E o gato contaminado transmite a doença para outros gatos e para os seres humanos por meio de arranhões, mordidas ou contato direto com essa lesão. E aí, os maiores penalizados por conta dessa doença são os gatos e neles aparecem feridas profundas e que elas não cicatrizam e que o tratamento é muito demorado. A gente está com casos registrados e com uma expansão dessa doença no bairro da Glória, mas também no São Raimundo, ali na zona sul daqui da cidade de Manaus, mas já estamos também com casos que estão sendo analisados já para o lado da zona leste. Então, eu venho aqui para a tribuna para que a gente possa chamar a atenção das autoridades responsáveis, chamar a atenção da Prefeitura de Manaus, que se não agir de forma responsável e, a meu ver, não está cumprindo o seu papel da forma adequada, nós vamos ter um problema muito grave e que talvez depois a gente não consiga reverter, né? Então, eu queria pedir já para a técnica passar algumas imagens para que vocês possam ver a dimensão da situação. Essa imagem é uma imagem de um felino que está acometido por essa doença, com lesões
lesões na pele que começam com um caroço que pode se transformar em ferida. A mesma coisa que está acontecendo com o felino pode acontecer com os seres humanos. E acontece com os seres humanos. A gente já tem casos investigados, inclusive de uma senhora idosa. Eu não posso passar a foto porque não tem autorização, mas é um caso que está sendo investigado. Pode passar para a próxima tela. E aí, o importante disso é que essa doença ela tem tratamento. Porém, o tratamento, ele precisa ser rápido e ele precisa ser eficiente, né? Então, esse é o material que a gente está compartilhando nas redes sociais, compartilhando nas redes sociais também da comissão e pedindo para as pessoas repostarem, porque é uma informação correta. E dentro disso, esse slide, ele diz que pode afetar a vida de pessoas e de várias espécies de animais, sendo o gato mais comum. Então, não é a culpa do gato, como eu falei lá no início. E esses animais, eles têm os animais que são domiciliados, aqueles que têm donos e de repente, por dar uma voltinha ali na rua, ele acaba tendo acesso a essa doença e levando para casa. E nós temos os animais de rua. E aí a solução para isso é a castração em massa, mas também é proporcionar o tratamento gratuito. Porque o que está acontecendo? A Prefeitura de Manaus está diagnosticando os casos, está encaminhando as pessoas para a UBS, tudo bem, resolve, porque tem remédio para isso, tem assistência para isso, mas no caso dos animais, está colocando unicamente a responsabilidade para os donos. Só que os donos, eles são responsáveis? São, mas nem todos têm condições de arcar com um tratamento desse, porque é caro. É um tratamento que exige a manipulação de um antifúngico, que se chama itraconazol, que é um dos remédios mais caros que a gente tem no segmento do mercado pet, né? Então, dentro disso, eu fico preocupada porque a prefeitura, e aqui eu quero dizer que a prefeitura é instituição, porque o CCZ tem feito o seu papel. Inclusive ontem eu estava numa reunião lá com a diretora do CCZ e a sua equipe para nos colocar à disposição, ainda que não seja responsabilidade nossa. O fato é que se a prefeitura não disponibilizar o medicamento para essas pessoas tomarem e para essas pessoas administrarem nos seus animais acometidos, nós não vamos conseguir conter a doença. E é uma questão de saúde pública. E a justificativa da Prefeitura de Manaus é que não tem remédio para isso, é que não tem como fazer o procedimento, é que não tem porque está na época da transição, só que isso é uma questão de saúde. Daqui a pouco a gente tem um surto, daqui a pouco a gente se torna área endêmica e a gente não vai conseguir controlar a doença. Então, a meu ver, a Prefeitura Municipal de Manaus tem todo o respaldo para agir, para dispensar licitação, para contratar equipe para contratar profissionais. Porque também, além do tratamento gratuito, e esse é o pedido que eu quero fazer hoje, e já fiz documento com relação a isso, e junto com a Comissão Especial de Proteção dos Animais da OAB, nós vamos, se for necessário, judicializar essa questão para que a gente tenha a garantia na justiça do tratamento gratuito, do medicamento pelo menos para os animais e do medicamento também para os humanos. E aí, é importante dizer que a prefeitura tem que aumentar a sua equipe, colocar um plano de emergência para colocar pessoas nas ruas, para também conscientizar, porque as pessoas não conhecem essa doença. E aí, do momento que elas veem o animal dessa forma, elas podem achar que não é nada, podem se contaminar. E detalhe, está tendo envenenamento dos animais
porque as pessoas acham que envenenando os animais vai conseguir resolver o problema. Só que o animal que vai a óbito, ou o animal que é envenenado, que é um crime, né? Envenenar animais. Mas ou a pessoa simplesmente abandonar seu animal jogando o problema para a rua, esse animal vai contaminar tantos outros. E se ele for a óbito, o corpo do animal tem que ser cremado, porque se ele for enterrado no solo, se ele for jogado no lixo, como as pessoas fazem aqui, nós vamos continuar levando a contaminação para dentro das nossas casas e interferindo na saúde pública e na saúde humana principalmente. Por isso que eu defendo o conceito de saúde única, porque a gente fala muito da saúde humana e às vezes, quando eu venho à tribuna falar da saúde dos animais, as pessoas acham que é só porque a gente gosta de animal, mas não é. É porque falando da saúde dos animais, nós estamos protegendo também a saúde humana. Então eu quero trazer esse alerta, eu vou estar falando sobre isso até o final dessa semana. Vou fazer um projeto de lei também e vou pedir regime de urgência, porque os médicos veterinários que receberem um caso e for diagnosticado como esporotricose, tem que notificar compulsoriamente os órgãos responsáveis. Tem que comunicar o CCZ e tem que fazer o procedimento correto, porque já teve animal que há meses está fazendo tratamento, isso não foi comunicado. E agora que a bomba está estourando. Então a gente precisa da ajuda dos profissionais da área da medicina humana, mas sobretudo da medicina veterinária. Nós vamos montar uma equipe dentro da Comissão de Meio Ambiente para fazer a conscientização no bairro da Glória, nos bairros da Zona Sul, porta a porta. Eu vou colocar a comissão à disposição disso. Estamos elaborando uma cartilha, um material para que a gente possa disseminar a informação correta. Também estou colocando toda a força que a gente tem, o apoio dos nossos médicos veterinários, mas é importante não tirar a responsabilidade da prefeitura, porque a gente consegue ajudar uma parte, mas nós não vamos conseguir ajudar a população, a cidade toda. Bom, então, eu queria trazer esses esclarecimentos, porque as pessoas acham que é só abandonar o animal, ou acham que a culpa é do gato, e não é bem assim. As pessoas precisam ter responsabilidade, mas a Prefeitura de Manaus precisa também. E aqui eu estou sendo muito incisiva, porque não adianta só pedir para o CCZ averiguar os casos, porque o Centro de Controle de Zoonoses, ele faz parte de uma hierarquia, e não adianta também se esquivar da situação. E aí uma das atitudes que muita gente está me perguntando, meu Deus, o que eu faço? Porque eu estou com medo do meu animal poder pegar essa doença. Eu tenho falado para todo mundo, não deixe o seu animal sair de casa. Porque se o seu animal não sair de casa, ele não vai ter essa doença. Só que aqui em Manaus as pessoas têm o mau costume de deixar os seus animais nas ruas. Seja cão ou seja gato. É pior com gato. Mas esses animais, quando eles vão dar a voltinha na rua, eles vão trazer doença. E não é só essa doença. São várias outras doenças, né? Então a gente está fazendo uma campanha também para que a gente possa manter os animais dentro de casa, aqueles animais que têm donos, porque o problema já é muito ruim com os animais que não têm donos nas ruas, né? E dizer para as pessoas, pode passar a próxima tela, dizer para as pessoas que também evite o acúmulo de entulhos. Evite deixar lugares com lixo no quintal. Isso também é um transmissor é um local de contaminação e de transmissão dessa doença. E quero aqui, pode voltar para mim a imagem. Eu quero pedir o apoio de todos por conta dessa doença e para que a gente possa passar a informação correta e que a gente possa evitar que algo pior aconteça.
né? Então, aí, quais são as medidas? No resumo, as pessoas precisam castrar os seus animais, porque se ela castrar o seu animal não vai para a rua. As pessoas precisam, no primeiro sinal clínico, levar os seus animais ao veterinário, mas tem aquelas pessoas que não têm condições. E aí, a prefeitura tem obrigação de ofertar o atendimento veterinário gratuito, com a medicação gratuita, para o tratamento desses animais, porque é uma questão de saúde pública. E se for preciso, e se a prefeitura não ouvir o nosso apelo, e se os nossos requerimentos não forem respondidos, nós vamos judicializar. Por quê? Porque também tem a situação dos animais de rua. O animal que está acometido dessa doença e que, se ele ficar na rua, ele vai fazer um surto naquele bairro e naquela região, independente de qualquer situação. A prefeitura tem que garantir um abrigo, um local de tratamento para esses animais, com todo o suporte necessário, com todo o tratamento necessário, porque ele tem que ser retirado das ruas e encaminhado para algum lugar. Não é obrigação de ONG, não é obrigação de protetor, não é obrigação daqueles que já cuidam de muitos animais, retirando das ruas. É obrigação da Prefeitura Municipal de Manaus. E se há muito tempo já tivessem feito as campanhas de castração em massa, que eu sempre falo, e tivessem tirado o Hospital Público Veterinário do papel, como foi prometido pelo prefeito Arthur lá atrás, de forma pública, para mim, para toda a causa animal, nós teríamos um amparo muito maior agora. Mas não tem problema, nós estaremos aqui cobrando a responsabilidade da prefeitura. E eu já vou também falar com a FVS, que é o órgão de vigilância do governo, para verificar de que forma pode se ajudar. Porque nós pensamos na saúde das pessoas e dos animais, como algo de muita importância e que merece ter um socorro nesse momento. Mas hoje eu estou aqui na tribuna alertando que, se nada for feito, daqui a 1 mês, 2 meses, nós teremos os surtos de esporotricose em vários bairros de Manaus. E vai afetar todo mundo. E vai afetar todos nós. Independente se mora num condomínio fechado, num apartamento, se mora, de repente, em algum lugar ou no bairro, vai afetar todos nós, porque se transmite pelo solo. O fungo se alastra pelo solo, né? Então, eu queria pedir o apoio dos colegas, queria pedir o apoio da CCJ, que eu vou apresentar esse projeto de lei, para que seja feita a notificação compulsória, obrigatória, pelos médicos veterinários, e também que seja ofertado o tratamento gratuito por parte das prefeituras. Senão, nós teremos um problema de Estado. Lembrando que essa doença ela só tinha lá no sudeste do nosso país. E agora ela está no norte do nosso país e se alastrando a cada dia. Era isso, senhora presidente, que eu queria colocar. Pedir o apoio dos colegas. Amanhã já estou protocolando esse projeto de lei. Já peço apoio também aí da minha assessoria, por favor. E estaremos aí fazendo a comunicação da melhor forma, com a informação correta e exigindo da prefeitura a sua responsabilidade. Castração desses animais, tratamento gratuito para as pessoas e para os animais. Esse negócio de só dizer que é para ir no veterinário, procurar tratamento, negativo. Isso é um problema de saúde pública que a prefeitura tem obrigação de fornecer o que for necessário. E principalmente cuidar dos animais que estão nas ruas.